Aí o que aconteceu? Ele vai se apresentar e ele tem uma milícia, cara. Ele tem um grupo paramilitar. Os livros paramilitares. Mentira, milícia não é daquela época, milícia é de agora. Eu vi na Globo. Tá bom, então vamos chamar de grupo paramilitar. Aquela época não tinha Globo, então não tinha milícia. Já pensou? Então, esse grupo paramilitar que ele chamou de Camisas Negras, ele era um grupo que atazanava a vida. 1327, o Halley está aí só na madrugada para ajudar a gente. Né? Esse grupo, Camisas Negras, ele vai ser altamente ideológico e não faltou gente para defender a Itália dos comunistas. Isso é sacanagem. Então, mas eles não eram roqueiros, mas eles tinham assim um bonezinho muito louco, viu? Bonezinho não, um gorrinho assim que se pá, a gente chamaria eles de grunge fácil. Tá? E esse grupo começa a atazanar, e esse grupo passa a receber grana da elite e da alta burguesia que não quer os socialistas, porque, em primeiro lugar, eles vão atazanar e perseguir mesmo, inclusive matar, tá? Bater, espancar, até que tem um lá que morre, o Mateu, eu esqueci o nome dele agora, mas eles vão fazer esse serviço. E aí, segundo algumas leituras que eu fiz para reavivar aqui a minha memória, eles foram tidos como mal necessário. Melhor eles do que o comunismo. Melhor eles do que a democracia liberal, que tomou de nós 700 mil vidas. E 14 bilhões de dólares. E o que a gente recebeu em troca? Todos nós temos aqui... Não posso fazer o projeto da alta burguesia, dos profissionais liberais, dos donos aí. Quando eu falo alta burguesia, veja, eu estou falando do dono do bar. Estou falando do dono do mercadinho. Sim. Eu estou falando dos grandes empresários e que tem muita coisa a perder. É a galera que aí dono das empresas, aqueles caras que constroem as ruas, as rodovias, as ferrovias, né? Esse tipo de pessoa que eu estou falando, e também, obviamente, o pequeno e o médio burguês, ele não quer perder aquilo que ele conseguiu, então ele vai investir numa ideologia que protege ele desse paredão socialista de um lado e dessa coisa que tirou de nós o nosso próprio orgulho. Quando eles veem Mussolini, essa cadela no cio, eles vão investir. E eles vão pagar. Aí, assim, você... Não quero dar spoiler, assim, mas você me contou antes que Mussolini era das palavras, assim. E daí, como é que ele começa, assim, digamos, chamar a atenção, a conseguir angariar a massa, movimentar as pessoas? Porque, por exemplo, assim, as fotos que você vê, do nazismo tem mais, eu acho, mas as fotos que você vê é de muita gente, né? E muita gente, não sei se todos, mas muita gente é apaixonada por aquilo que ele está falando. Sim. Como é que começa? Porque, assim, ele não lotou um lugar e já falou de vez, ele começou com um grupo. Ele vai trazer um discurso, primeiro o discurso dele é um discurso de identificação. Primeiro de uma identificação histórica. Só para você ter uma ideia, essa coisa do fascismo, ela começa com um grandíssimo empoderamento patriota e nacionalista, que sempre vai se remeter ao passado glorioso, ou não, ou vamos inventar mas que Roma realmente teve a Itália ali, a antiga Roma. Você acha que naquela época lá, em 1900 e tanto lá, 20 e tal, eles ainda pensavam no Império Romano? Quando você quer trazer de volta esse espírito de empoderamento da nação, da nossa raiz, do nosso sangue,
você vai até as últimas consequências. Você vai até o começo. Porque quando você fala do Império Romano, é como você fala assim, tá vendo? Nós já fomos escolhidos para isso. É o nosso destino. Inclusive, os Estados Unidos já usou o destino manifesto, né? É o nosso destino. Então, ou você está com a Itália, ou você não está com a Itália. Então, Ou seja, aí... é aquela coisa assim, de conseguir primeiro dizer para as pessoas que eles têm trazer um direito, ponto em comum. eles têm o direito àquilo, eles têm o mérito àquilo, só que veio um gatuno, veio alguém de maneira sorrateira e levou tudo isso. E a gente precisa pegar isso de volta. Então, sempre é reacionário, então. Exato. E detalhe, eu esqueci de falar, mas tanto a Alemanha como a Itália, nesse momento, eles têm uma dívida externa muito grande. Tá? Então, essa busca. Esses paramilitares, ou milícia, que estava ali do Mussolini, eles tinham um símbolo. Olha, já que a gente começou a falar de símbolo, absolutamente toda ideologia tem um símbolo. Uhum. Não dá para você jogar palavras ao vento. Elas precisam de símbolos, porque, como eu disse para você, a palavra você esquece, você nem ouve direito, mas o símbolo fica, a imagem fica, Bate né? Já identifica. E o símbolo desse grupinho, desse grupão, né, na verdade, paramilitar, era o feixe de varas e o machado, que já remetia às antigas instituições políticas lá de antes de ser Império Romano, da República Romana. Esse daí, ó, fascismo e libertar. Esse daqui é o fáquio. Fáquio ou feixe, fáquio, de feixe, imagino eu, de lenha. De lenha não, de varas, né? Essas varas que estão aí, protegendo esse machado, ela tem um super significado. As varas lá na República eram usadas para punir as pessoas que estavam fora da regra, da lei ali, tá? Mas também tem essa simbologia delas estarem todas juntas e amarradinhas, né? Da união, porque um galho quebra fácil, mas todos os galhos juntos... E amarrados... um italiano pode cair, mas todos os italianos juntos. E o machado, ele simboliza aí o poder mesmo de pôr a justiça. E esse foi o símbolo do fascismo. E outra coisa, o machado, ele consegue romper as varas. Ou seja, a vara que não prestar... Então, e aí é o seguinte, a vara, esse feixe, é um feixe. Para ser um feixe tem que estar tudo junto. Então, se você não quer fazer parte do feixe, você vai enfraquecer o feixe. Então, né, você precisa ir lá buscar um litro de leite pra gente. Aliás, leite, né? Mas depois. Depois. E aí ele consegue, Márcio. É uma população que está perdida. É uma população ressentida, uma população faminta. E detalhe, o Mussolini é um jornalista. Ele escreve. Tá? E ele fala extremamente bem, sabe? E ele fala com virilidade, ele fala com potência, é sempre uma postura. Ele vai usar sempre símbolos como o cavalo, como a espada, como a farda, né? Para quem não sabe, como Hitler era chamado de Führer, ele era chamado de Dutch, e Dutch é mais ou menos assim, ó, paizão, o chefe, o boss. Então, ao mesmo tempo em que ele põe essa coisa de ordem, de respeito à autoridade, você vai fazer parte do meu grupo, ao mesmo tempo, para este grupo, ele tem que dar também algo que esse grupo se identifique. Ah, vem cá, você, né? Você é da turma, você é o cara, você é amigão, ele é o pai, é o padrinho, né? Também era chamado de padrinho. Que parece muito com a máfia mesmo, né? A máfia italiana. E essa coisa do respeito, da ordem,
essa coisa da obediência, obediência à hierarquia, e da obediência, e principalmente faço parte de um grupo. É o grupo dos vencedores, é o grupo dos melhores.